Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025. Porção Diária do dia de hoje tem como título: O medo quer me parar. O que fazer? Baseado na leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 56 e o versículo de número 3. No dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Eu acredito que todos nós, seres humanos, por mais que estamos na presença de Deus, certamente em alguns momentos da nossa trajetória de vida, já fomos tomados pelo sentimento do medo. E nesse salmo nós nos deparamos com Davi, um guerreiro extraordinário, que praticamente nunca perdeu uma guerra, uma batalha, mas houve batalhas, pelejas, situações adversas em que Davi ele se sentiu acuado, se sentiu amedrontado. E não apenas Davi, mas nós nos deparamos com tantos homens de Deus que, quando foram chamados para uma missão, se sentiram, a primeiro instante, amedrontados, inseguros. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel, Moisés sente fortemente o peso da responsabilidade. E amedrontado ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Quando Deus chama Jeremias para o ministério profético, ele age semelhante a Moisés: Senhor, quem sou eu? Não passo de uma criança. Quando o discípulo Pedro ele nega Jesus, não é pelo fato que Pedro não amava Jesus, mas é porque ele foi tomado pelo medo daquilo que poderia acontecer com ele. E ao nos depararmos com esses exemplos de homens de Deus, enfrentando esse sentimento do medo, nos faz entender o porquê nas Sagradas Escrituras nós vemos o nosso Deus com tanta frequência dizendo: não temas, não se apavore, não desanimes, porque Deus, Ele conhece perfeitamente a estrutura do ser humano e Ele sabe o quanto somos frágeis, vulneráveis, limitados e que vai haver momentos em que nós vamos nos sentirmos amedrontados. E eu digo com toda a convicção que o medo, uma hora ou outra, ele tem que fazer parte da vida do cristão, porque o medo gera a dependência de Deus. Se nós observarmos uma criança pequena, quando ela se assusta, se machuca, ela vai correndo, apavorada, amedrontada, para os braços do pai, para os braços da mãe. E assim acontece com cada um de nós. Quando estamos nos sentindo tomados pelo medo, nós clamamos: Pai, tenha misericórdia. Por isso que muitas vezes o Senhor permite sermos tomados pelo medo, para entendermos o quanto somos pequenos, dependentes e carentes da sua presença. Agora, uma coisa vale a pena ser dita: sentimos medo, faz parte da vida. Agora, uma coisa que foge da normalidade é fazer com que o medo venha nos bloquear, nos parar, nos paralisar e até mesmo nos vencer. O que fez desses homens medrosos se tornarem corajosos e heróis da fé é porque, por mais que eles sentiram medo, eles não se deixaram vencer pelo medo. E eles venceram o medo através da confiança em Deus. O medo de Davi não foi maior do que a sua esperança e do que a sua confiança em Deus. A confiança desses homens em Deus fez com que eles suportassem os processos, apesar de terem que lidar com medo. Cada um alcançou o glorioso propósito de Deus. Por isso eu digo para você nesse dia: se o medo está tentando te parar, te bloquear, confie em Deus, confie na força do seu poder, se lance nos seus braços de amor, não tente vencer seus medos com suas próprias forças, seja sincero diante de Deus: Senhor, eu estou inseguro, o medo está querendo me dominar. E eu tenho a certeza que diante do seu clamor sincero diante dele, ele é poderoso para te renovar,
para te fortalecer e conceder graça para você continuar. Porque o mesmo Deus de Jeremias, o mesmo Deus de Davi e de Moisés, ele continua o mesmo. A sua voz continua ecoando para os seus escolhidos que muitas vezes se encontram amedrontados e temerosos no meio da jornada. Ei, não temas, eu estou contigo. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e bondoso Pai que estás no céu, Senhor, nós te conhecemos, que muitas vezes diante a embates, lutas e pelejas nos encontramos, muitas vezes apavorados, temerosos, mas que possamos, ó Pai, no momento da angústia, no momento da aflição, lembrarmos dessa palavra, para que a confiança em Ti venha falar mais alto do que o nosso medo, do que as nossas limitações, do que as nossas fraquezas, e assim possamos, Senhor Deus, triunfarmos e rompemos em fé mediante a Tua gloriosa presença. Esta é minha oração neste dia, te clamando e desde já te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e lhe conceda um abençoado dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.